Olá pessoal, essa aula nós vamos continuar ainda com a ideia do agente de aprendizado, considerando o aspecto do aprendizado de máquina para esse contexto, e nós vamos trabalhar o conteúdo relacionado às redes neurais artificiais. Então a gente vai descrever algumas características fundamentais sobre esse conceito, tá? Apresentar o funcionamento de uma rede neural simples, inicial, sem nenhuma variação. Descrever algumas das principais arquiteturas que existem para a estrutura de redes neurais artificiais e, ao final, mostrar alguns exemplos, bem como disponibilizar alguns vídeos de aplicações relacionadas a esse conceito. Bom, então, o primeiro ponto é definir qual é a motivação para se trabalhar nesse conceito das redes neurais, que seria um paradigma conexionista. Assim como os algoritmos genéticos, o Simulate Annealing, a simulação de processos naturais, de evolução, ou ainda dos processos que ocorrem na metalurgia, eles motivaram a muitas pesquisas para serem trabalhados dentro do processo computacional e aplicado muitas vezes em processos de otimização. Nesse mesmo contexto, a ideia de se utilizar neurônios biológicos como modelo para neurônios artificiais motivou a ideia do pensamento e como transferir o aprendizado para sistemas artificiais ou ainda um computador. Então, o neurônio biológico ele vai ser basicamente o mais importante componente, o componente mais importante de um sistema nervoso. E aí a gente tem diversos tipos desse neurônio biológico que tem, em alguns momentos, funções diferentes. Então, o nosso cérebro humano, teoricamente, é lento, mas tem muito paralelismo associado. Por isso que a gente consegue fazer conexões rápidas e consegue ter uma aprendizagem automática. Então, nessa motivação, surgiu a ideia de pensar no funcionamento mais simples possível de um neurônio biológico. Então ele poderia estar basicamente em dois estados. O estado ativo ou em excitação, que vai passar sinais para outros neurônios por meio do axônio e sinapse, que são as conexões que acontecem entre os neurônios. E o sinal inativo, ou inibido, que não vai passar nenhum sinal, permanecendo o neurônio paralisado naquele momento para transmitir informação. Então, as sinapses elas podem ser de dois tipos principais. As excitatórias, que excitam o neurônio receptor, e as inibitórias, que travam e inibem o neurônio receptor. Quando eu tenho um efeito cumulativo das várias sinapses, das várias conexões, ou seja, quando eu tenho um caminho entre os neurônios, que vai chegar a um próximo neurônio como definição de caminho final, de elemento final de um caminho, a esse valor, quando ele excede um limite pré-estabelecido, o meu neurônio é acionado, ele vai ficar ativo por um período. E aí ele envia um sinal para outros neurônios, possibilitando as interconexões. Nesse contexto do processo biológico, surgiu a ideia de transcrever esse processo completo para trabalhar dentro de uma rede neural, porém artificial, que são modelos matemáticos que vão ser simplificados do que acontece no processo dos neurônios biológicos. Então, basicamente, eu quero um sistema para processar informação. E aí eu tenho uma ideia diferente, porque eu tenho que adaptar para a computação, que seria um processamento distribuído e paralelo ao mesmo tempo. Quando eu tenho uma arquitetura computacional universal, eu vou transferir a mesma estrutura, executando as funções, várias funções, muitas funções diferentes. E aí, a partir disso, eu posso aprender novos conhecimentos, tornando o meu sistema adaptativo a novas situações. Então, a rede neural
basicamente é um modelo matemático que possui um processamento distribuído e paralelo, aplicado a uma arquitetura computacional universal, que tenta trazer conhecimento, aprender novos conhecimentos, dando uma característica de um sistema adaptativo a um conjunto de dados ou a um problema, situação. E diante dos estudos, né, assim, da evolução dessas redes, a gente tem um neurônio artificial de McCulloch-Pitts, né, e o Pitts. Logo em seguida, uma evolução desse neurônio, passando em 1958 para a arquitetura dos perceptrons, das redes perceptrons, com Rosenblatt. E depois, mais à frente, a ideia da Adeline com a evolução das redes neurais. Tá? Todo esse processo de estrutura, ele vai evoluindo a relação da rede neural à medida que o seu uso vai sendo restrito à adaptação por vários problemas. Então, nessa aula, a gente vai começar com o início das redes neurais, apresentando a ideia de perceptrons, e na outra aula a gente vai focar um pouco mais em redes que têm várias camadas, nos permitindo uma utilização maior dentro do aprendizado para vários problemas com uma complexidade também maior. Tá? E, finalmente, numa última aula, a gente vai trabalhar um pouco sobre teoria computacional da aprendizagem, focando no Support Vector Machines, que são as SVMs, e nessa ideia do aprendizado PAC, né, que é possivelmente, aproximadamente correto. Né? Então, é trabalhar dentro de uma informação que aproximadamente, a uma certa proporção, ela dá uma ideia de corretude, né, de estar correto dentro do conhecimento que eu quero aprender. E, finalmente, em 2010, né, agora nessa década, 2010, 2020, a gente tem uma relação do aprendizado mais fervoroso, digamos assim, com a ideia do Deep Learning, trabalhando principalmente com redes neurais, com neuroevolução, né, trabalhando com algoritmos evolutivos e também com as redes neurais, estão fazendo essa ideia de hibridização entre mecanismos de aprendizado para cada vez mais trabalhar em problemas complexos do nosso dia a dia. Bom, então aqui são alguns exemplos de aplicações, que as redes neurais são bem eficientes e diversos estudos aplicam essa estratégia com variações ou ainda com interpretações diferentes para a modelagem matemática. E aí eu vou deixar um link com algumas aplicações que utilizam a estratégia de redes neurais para que vocês possam se informar um pouco mais. Bom, nesse contexto de aplicação, algumas propriedades são interessantes dentro das redes neurais artificiais, né? Então, o primeiro delas é a ideia do aprendizado. Então, o que acontece dentro da modelagem de uma rede neural, a partir dos seus conceitos matemáticos, é que a gente pode modificar o comportamento em respostas ao domínio do problema. Então, eu posso fazer com que eu tenha agora uma adaptação do que eu tenho para a resposta do meu domínio, e aí eu posso produzir cada vez mais saídas que condizem com aquela realidade do meu problema, né? Que são saídas consistentes. Então, esse mecanismo de aprendizado, ele é fundamental dentro do conceito das redes neurais artificiais, e é a partir dessa característica principal que a gente fundamenta, né, pensando em um agente que vai trabalhar com o conceito de aprendizado. Então, outro detalhe importante é a generalização. Quando eu treino a minha rede e eu tento gerar esse meu modelo que tem a função de aprender com a relação do comportamento, né, com a relação da adaptação do meu problema, eu posso em algum momento pensar que eu tenho insensibilidade, né, a pequenas variações que são os ruídos ou distorções nas minhas entradas. Só que quando eu treino bem a minha rede neural, eu consigo encontrar uma hipótese ou um modelo que faz uma boa generalização daquela consideração que eu quero para o domínio do meu problema.
Então, o que vai acontecer é que eu não vou treinar o meu modelo uma rede neural e focar em especializar, por exemplo, num aprendizado supervisionado, as entradas com as saídas. Nesse caso, eu vou tentar me aproximar de um padrão que realmente seja apto a uma adaptação, ou ainda que eu possa perceber, né, essas pequenas variações, que é o que a gente tem com as distorções dentro de um conjunto de dados, ou ainda ruídos, por exemplo, dentro de uma imagem, que consequentemente também é uma variação dentro do meu dataset, né, do meu conjunto de dados. E finalmente, a ideia da abstração. O que eu quero dentro de uma rede neural, pensando em algumas variações, é extrair um modelo ideal, pensando que eu tenho exemplos imperfeitos na sua entrada. Então, eu vou abstrair que eu tenho essas imperfeições na minha entrada, e aí eu vou ainda assim extrair uma forma ideal, tornando ainda mais essa estratégia apta à adaptação, né, de mudanças. Né? Então, essa estratégia é interessante porque quando você trabalha, por exemplo, num aprendizado não supervisionado, você não tem uma informação exata para a sua entrada do que realmente seria a saída a ser produzida. Então, tanto no aprendizado não supervisionado como no aprendizado por reforço, essa ideia de se trabalhar as redes neurais é interessante e por isso esse poder que tem dentro de uma rede. E aí, para a gente pensar num projeto de uma rede neural, a gente precisa determinar, assim como as metaheurísticas que a gente trabalhou, definir alguns parâmetros que são fundamentais para a tua modelagem. Então, o primeiro parâmetro e definição que a gente precisa aprender é que eu tenho que definir uma quantidade de neurônios que eu vou ter na minha rede, bem como uma função de ativação desses neurônios. Tá? As nossas conexões, né, as disposições que vão ficar, a relação entre os neurônios, que é a nossa topologia, né, a forma que a rede vai estar estruturada, a arquitetura da rede, elas também devem ser traçadas de forma a conduzir essa relação entre a ligação de um neurônio X1, por exemplo, com um neurônio X2 numa camada. E aí, além dessas ligações, a gente deve definir também os pesos, né, que são os valores que a gente vai dar de importância para aprender. Isso tudo faz parte do nosso algoritmo de treinamento que vai ser utilizado. E ele é particular dessa estratégia. Além desses 3 pontos que foram mencionados, a ideia do recall, que é como eu vou realimentar, né, para a saída de uma dada entrada. Então, esse recall é o procedimento que eu vou utilizar para calcular a saída sabendo que uma entrada foi dada num neurônio inicial. Tá? Então, não tem um algoritmo, um procedimento bem definido que eu possa estabelecer uma rede neural para resolver vários problemas. O que eu posso fazer é, a partir da minha problemática e de alguns casos da minha expertise, da minha experiência, definir bem estrutura que possa realmente trabalhar com os neurônios, a minha função de ativação boa para aquele problema, uma excelente arquitetura e estabelecer um algoritmo de treinamento para definir bem as entradas e as saídas do meu problema. Bom, então fazendo uma analogia do modelo biológico, né, para o projeto de uma rede neural artificial, aqui essa relação são as ramificações, né, prolongação dos neurônios aqui dentro dos dendritos, e aí eu tenho uma recepção, a função da recepção dos estímulos nervosos aqui para os dendritos. Então eles estão recebendo os estímulos nervosos. Logo em seguida eu tenho aqui um axiônio, que é uma prolongação única aqui, né, de uma célula nervosa, e eu tenho uma distribuição pelo terminal, né, das ramificações do axiônio. Trazendo para o lado computacional, a gente vai ter aqui como uma entrada os meus neurônios iniciais, que aqui são representados por x1, x2, x3, xn.
Em seguida, a gente tem um conjunto de pesos relacionados para cada respectivo x. Então, tem o peso W1, peso W2, peso W3, Wn. À frente, a gente vai ter a relação de uma única composição relativa aos pesos e aos neurônios, né, que é a nossa função de ativação. E aí essa função de ativação, ela tem uma relação direta trazendo para o lado do modelo biológico, para a transmissão no axônio. E aí essa nossa função de ativação, ela pode ter vários componentes, pode ser uma função que trata se esse somatório da relação do peso com o neurônio vai ser maior do que zero, ou menor ou igual a zero, e ela retorna o valor menos 1, né? Considerando que essa net, que é a função, é o somatório dos pesos e dos neurônios de entrada. Mas essa função de ativação também pode ter outras características, tá? Ela pode ser uma função logística, que pode aplicar diretamente para essa relação, dentre outras possíveis para utilização nas redes neurais. Bom, então a estrutura básica é essa. E aí a minha saída é computada a partir dessa nossa função de ativação. Isso considerando uma rede básica, inicialmente, que é um perceptron, tá? Somente a modelagem da ideia biológica para a ideia matemática. Bom, então esse conceito de perceptron, ele foi introduzido pelo Frank, né, que é o Rosenblatt, em 1958. E tem as características que a gente mencionou anteriormente. Pesos e limiares não são todos idênticos, tá? Então, a definição dos nossos pesos e das nossas, digamos assim, nossos intervalos, né, eles não são todos idênticos. Eles podem ter variações para cada ligação entre um neurônio e uma saída, ou um neurônio e uma camada, que a gente vai ver em outra estrutura mais à frente. Além disso, os nossos pesos, eles podem ter um intervalo positivo, né? Podem ter valores positivos ou negativos. Não tem uma restrição com relação aos valores que vão ser aplicados. Os nossos neurônios são binários, tá? E a função de ativação, ela vai retornar menos 1 ou 1. Tá? Então, os neurônios são binários e essa função de ativação, ela vai ter essa característica de menos 1 ou 1. E mais importante, né? Tem que ter uma regra de aprendizagem. Há uma definição dessa regra de aprendizagem. Então, formalmente, o que o perceptron com a função limiar implementa, ele vai fazer um hiperplano de dimensão n-1, tá? Sabendo que esse n é o número de neurônios que eu vou ter na minha rede. E aí eu vou definir, por exemplo, por coordenadas x1, x2, xn, que são as entradas. E esse conjunto de coordenadas, ele vai passar pela nossa função de ativação, tá? E aí eu vou dimensionar o espaço, né, que eu tenho para essa análise em n dimensões, fundamentadas nas minhas instâncias de treinamentos. E eu vou fazer duas regiões, considerando sempre duas classes dentro das minhas instâncias. Então, a primeira região, ela trata o Wx maior do que zero, e a segunda é o W.x, né, a multiplicação dos vetores, para menor do que zero. Para exemplificar melhor, se eu considerar duas entradas x e y aqui, e os seus respectivos pesos, tá? W1 e W2, eu vou definir aqui uma entrada de viés, que é o nosso bias, né? o bias em português, que vai ser o peso W0. Esse peso W0, ele vai me dar um potencial já de início dentro da minha rede. Então, a minha saída agora vai ser computada a partir da função de ativação, que é o somatório de W0, tá? Como ele tem o valor 1, é simplesmente W0, mais W1 vezes X1, mais W2 vezes Y, né? Que seria, por exemplo, X1 e X2, tá?
Esse somatório me dá uma função de saída. E aí eu vou definir em duas classes básicas. Uma acima da linha, que se a gente considerar isso como uma equação que vai definir uma reta, né? Eu vou ter um hiperplano, e aí acima desse hiperplano com mais um, eu vou classificar a saída para esses elementos x e y iniciais da entrada. E abaixo, nessa região rachurada de vermelho, eu vou traçar a segunda classe dentro do processo do meu perceptron. Essa ideia define bem o que eu posso ter de limitação para essa estratégia, né? Então eu vou conseguir representar qualquer função linearmente separável. Então, uma função linearmente separável é, como o próprio nome está dizendo, se eu consigo dividir as classes com uma reta, né? Ou planos ou hiperplanos. E aí eu teria, por exemplo, um neurônio e teria as classes mais um e menos um. Esse exemplo, claramente eu consigo traçar uma reta aqui, ou ainda uma reta mais para baixo, né? Que traça a definição de duas classes bem definidas aqui. Nesse caso, aqui ainda consigo fazer essa definição para as classes A e para as classes B. Entretanto, nesse contexto, eu não tenho como usar a ideia dos perceptrons, né, da rede neural com perceptrons, para definir essa classificação. Então, eu não consigo fazer isso usando essa estratégia, porque esse conjunto aqui não é linearmente separável. Eu preciso de um elemento a mais aqui, uma estratégia polinomial, um polinômio, para traçar aqui a classificação entre esses elementos. Então, essa estratégia que eu acabei de mencionar, ela não vai funcionar para um conjunto de dados que tem essa característica. Bom, então vamos considerar esse pequeno exercício para tentar entender melhor os conceitos, tá? Bom, primeiro ponto. Eu vou projetar um neurônio do tipo perceptron, tá? Que é essa representação da figura 1, que calcula a função lógica de implicação, né? Y é igual a x1 que implica em x2. Bom, se a gente considerar a implicação lógica como sendo y igual a não x1 ou x2, a função de implicação ela só vai ser realmente falsa, né, quando eu tiver esse valor verdadeiro e esse valor falso. Então, não x1 vai representar a verdade, né, porque eu estou diante de um ou. Aqui também vai representar a verdade, porque eu estou diante do ou, então eu teria um ou 1. Aqui eu tenho falso com falso, retorna 0. E, finalmente, verdade seria falso com verdade, ou verdade. Essa seria a solução. Então, eu tenho que projetar agora esse meu neurônio, que vai ter aqui o inicial x1. Vai ter um peso 1. Tenho o x2, que são as duas entradas. Vai ter o peso 2 associado, y2. Eu tenho aqui a minha função de ativação, tá? Eu vou representar aqui por esse símbolo. E eu tenho o meu bias, que é o meu viés, que é representado aqui como x0 igual a 1. E ele tem o peso 0 associado. Tá? Essa função tem a característica de retornar 1 se o somatório for maior do que 0 e menos 1 caso contrário. Tá? Então, aqui vai gerar a minha saída. O que eu preciso definir agora? Eu preciso definir o valor de y1, o valor de y2 e o valor de y0, que são os pesos. Tá? Deixa eu colocar em ordem. y0 e estabelecer a saída correta para a minha tabela que eu defini. Tá? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu colocar o y0 com valor 0,5, y0 0,5, y1, que é a única entrada que pode surtir um efeito direto lá na minha saída. Eu vou colocar o y1 como sendo um peso negativo de 0,5. Tá? Perceba que a segunda entrada sempre ela vai ter uma posição menor porque eu não estou pegando o complemento também.
Então, W2 eu vou colocar como sendo 0,5, positivo. Então, eu não feri nenhuma restrição. Agora, eu vou fazer para a entrada x1, para essa primeira entrada aqui, eu tenho 0, 0, que é o valor de x1 e x2. Então, aplicando na minha função de ativação, eu tenho W0, né, que é o somatório de WI, XI. O valor de x0 é 1, então eu tenho 1 vezes W0, que é 0,5, mais o valor 0, que é o valor de x1, vezes o peso W1, que é menos 0,5, mais 0, que é o valor de x2, vezes o peso W2, que é 0,5. Tá? Então, ao computar esse somatório, eu tenho o valor 0,5, e quando eu passar 0,5 para a minha função de ativação, eu retorno qual a saída? Se esse for maior do que 0, a saída é igual a 1. Opa, então aqui está tudo certo. Agora vamos aplicar para a saída 0 e 1. Para a saída 0 e 1, eu tenho W0, que é 0,5, vezes 1, mais 0 vezes W1, que é menos 0,5, mais 1, que é x2, vezes 0,5. Esse valor me dá 0,5 mais 0,5, que é igual a 1. Quando eu aplicar na minha função de saída o valor 1, ele me retorna 1, que é maior do que 0. Beleza, então aqui correto para a nossa saída. Vamos aplicar para a terceira linha, que é o 1 e o 0. Então, o que a gente precisa fazer? W0 é 0,5 vezes 1, mais 1 vezes menos 0,5, mais 0 vezes 0,5. Ao contabilizar essa terceira linha, perdão, isso aqui é 1 e 0, tá? 1 e 0. Ao contabilizar essa terceira linha, a gente tem 0,5 menos 0,5, que é igual a 0. E ao passar na nossa função de ativação, o 0 nos retorna menos 1. Né? Então, a saída aqui, ao invés de ser 0 na tabela, seria a classe menos 1. Né? Menos 1. E estaria correto, né? Que o menos 1 seria a representação do 0. E, finalmente, para a última linha, nós teríamos o 1 e o 1. O I1, que é a quarta linha. E aí eu tenho W0, que é 0,5, vezes 1, mais 1 vezes 0,5 menos, né? Mais 1 vezes 0,5. E aí, esse somatório me dá 0,5, esse cancela com esse, portanto, 0,5. Ao passar na minha função de ativação,
0,5 é maior do que 0 e, portanto, ele me retorna a classificação 1, conferindo realmente aquela tabela verdade para a implicação. Então, eu atualizaria os pesos W0 com 0,5, o W1 com menos 0,5 e o W2 com 0,5 e definiria um neurônio do tipo perceptron, né, uma rede nesse caso, para estabelecer a tabela para a implicação. Bom, então, no exercício anterior, a gente intuitivamente desenvolveu os valores para W0, W1 e W2. Tá? Então, o que a gente fez foi, intuitivamente, realizar a aprendizagem. Então, o que a gente vai fazer com o conceito de aprendizagem dentro da rede é escolher bem os valores para os pesos W0, W1, Wn, de forma que esse vai ser o espaço de hipóteses candidatas H. Né? E esse nosso espaço está dentro do Rn mais 1, que eu estou considerando agora o meu W0 também. Tá? Então, esse meu espaço de hipótese é o nosso H, que vai ser a aprendizagem que vamos fazer. Perceba que eu vou ter que ter uma estratégia para alimentar esses W0s, fazer um teste e, possivelmente, realimentá-los com um mecanismo de aprendizagem. Tá? Então, esse conceito a gente ainda vai evoluir, mas, inicialmente, eu só preciso definir o nosso W0 e W1, que são os pesos da minha rede. Agora, é importante estabelecer que eu tenho que trabalhar com algoritmos para encontrar essas hipóteses. Né? Então, um detalhe importante é ir selecionar apenas uma para que a gente adote como sistema de classificação de dados futuros. O que eu quero é treinar de forma que eu consiga aprender quais são os Ws fundamentais para ter resultados satisfatórios dentro dos meus dados possíveis que eu vou trabalhar. Tá? Então, essa é a ideia por trás da minha rede. Tá? Então, se a gente tomar como exemplo agora e considerar um W0 igual a menos 8, o W1 igual a 0,5 e o W2 igual a 0,5, qual é a função que eu vou implementar para esse mesmo conjunto que a gente trabalhou inicialmente, assumindo a função de implicação? Então, vamos tentar agora, nesse exercício, apresentar essas variações e fazer os cálculos para saber qual é a saída que nós vamos trabalhar. Tá? Então, vamos assumir agora o nosso W0 como sendo o valor de menos 0,8, o W1 como sendo o valor 0,5 e finalmente o W2 como também 0,5, tá? Isso é o que o nosso problema apresenta. Então eu quero descobrir quais são esses dados, mas eu já defini W0, W1, W2. Eu quero saber agora o que é que essa minha função vai retornar de saída. Então vamos aplicar para essa primeira linha, tá? O que a gente vai fazer? Considerar agora que o W0 é menos 0,8 vezes 1 mais 0 vezes o próprio 0,5, que é o W1, mais 0 vezes 0,5, que é o W2. Isso vai calcular um valor de menos 0,8. Menos 0,8, ao passar na minha função de ativação, eu tenho menos 1, tá? Porque ele é menor do que 0. Lembrando que a nossa função de ativação está aqui, ó, tá? A próxima linha, nós temos menos 0,8 vezes 1, mais 0 vezes 0,5, mais 1 vezes 0,5. Esse valor me remete a menos 0,3 e, portanto, classificação menos 1. Próxima linha.
Isso aqui era para o exemplo anterior, tá? O exemplo 1 que a gente trabalhou. Agora a gente quer saber para esse exemplo qual é a função que eu vou ter como saída. Menos 0,8 vezes 1 mais 1 vezes 0,5 mais 0 vezes 0,5. O que a gente tem como saída? Menos 0,3, que classifica como menos 1, tá? Então, perceba que isso aqui era o exemplo anterior, tá? Vamos apagar aqui o nosso y. E aí, a gente tem aqui já a saída menos 1 para cá, né? Menos 1 e menos 1. E aí, finalmente, na última linha, a gente tem menos 0,8 vezes 1 mais 1 vezes 0,5 mais 1 vezes 0,5. E, portanto, a gente tem o valor 0,2 positivo, que é a classificação 1, e, portanto, aqui é 1. Se a gente considerar 1 como sendo... Aliás, se a gente considerar y maior do que 0, nós vamos retornar 1 e, caso contrário, nós vamos retornar 0. Se a gente considerar isso para a nossa tabela, lá quando eu tiver na implementação da função, eu tenho essa saída como sendo 0, essa saída como sendo 0, essa saída como 0 e somente a última saída como 1. Então, qual é a função que eu estou implementando aqui para esse perceptron? É simplesmente a função end, tá? E aí a gente percebe que a função end também é linearmente separável, né? Separável. Se eu for traçar aqui uma relação x e y, no ponto 0, 0, eu tenho aqui, vamos supor, uma bola, tá? No ponto 0, 1, eu também tenho uma bola. No ponto 1, 0, eu também tenho uma bola. E no ponto 1, 1, que é o xy, eu posso ter uma classificação diferente, né? Um quadrado aqui, que vai representar a saída 1. E aí, se eu traçar uma linha aqui, eu posso dizer que essa classe é mais 1 e posso dizer que essa classe é menos 1. Então, eu consigo fazer não só essa linha, né? Eu poderia passar essa linha aqui também, ó. Linha que pode dividir também a classificação em mais 1 e menos 1. Tá? Então, esse exemplo agora, a gente definiu uma função end usando somente a variação dos pesos, e aí a gente trabalhou com o aprendizado para definir realmente uma função end para um conjunto de entradas. Bom, já que a gente percebeu que os pesos têm fundamental importância no mecanismo de aprendizado, né, principalmente considerando a relação supervisionada, onde eu tenho as minhas entradas e para cada entrada eu tenho um valor de classe associado, para a gente trabalhar esse aprendizado, é importante que a gente possa estabelecer uma regra de atualização dos pesos. Tá? Então, como é que essa regra vai ser aplicada de forma que eu realmente esteja considerando um nível de aprendizado para a minha rede, né? Então, uma estratégia é utilizar o WI, e esse WI vai ser ponderado a partir de um alfa, que esse alfa é uma constante que tem um valor pequeno, que o que a gente chama de constante de aprendizado, ou a taxa que eu quero que essa rede evolua no seu aprendizado, tá? Algumas considerações são importantes para pensar nesses valores. Quando a gente pensa num valor muito grande, o que pode acontecer é que nós estamos perdendo
aprendizado, e aí podemos pular fases rapidamente. Então a ideia é pensar num aprendizado mais lento, por mais que a convergência, que seria um mecanismo de aprender realmente o que você quer, se torne um pouco também mais lenta. Tá? Mas é importante para que a gente possa buscar elementos para esse nível de aprendizado. Então eu tenho o peso anterior mais o alfa, que é essa taxa em que eu vou modificar os elementos, né? Modificar o nível que eu vou melhorar os pesos, multiplicado ainda por uma constante que é o valor desejado, que é a minha saída dentro do aprendizado correto, né? A saída correta, menos o que eu tenho no perceptron. Então, quando eu trabalho com o peso, eu consigo obter esse valor de O. Mas eu sei já que o meu aprendizado é supervisionado, então eu tenho um valor de T. Então, perceba que essa diferença é como se eu tivesse uma relação de quão próximo eu estou de chegar naquele valor que eu quero. Tá? E aí o meu alfa é qual é o passo que eu vou dar vendo o momento de chegar nessa saída que eu espero no meu aprendizado supervisionado. Então, essa é a forma que eu vou atualizar o meu peso. É considerar esse alfa, que é uma taxa de aprendizado, coeficiente, e considerar a diferença entre o que eu tenho de forma correta e o que eu estou obtendo agora na minha percepção. Isso tudo multiplicado, né, pelo valor lá inicial do meu XI. Então, isso vai funcionar quando eu tenho uma relação de entradas e saídas que podem ser tanto discretas como contínuas. Tá? Então, o que a gente precisa ter sobre esses elementos? Se eu tenho o elemento corretamente classificado, obviamente T menos O é igual a zero. Né? E aí eu não preciso fazer nenhuma atualização nos meus pesos. Isso significa dizer que eu estou mais próximo que para aquele caminho que eu defini com o peso entre os neurônios, que está correto, né? Ou, entre aspas, eu estou correto já na definição, porque eu não preciso fazer nenhuma atualização. Se a saída do perceptron é menos 1 e eu tenho t igual a 1, a gente vai aumentar os pesos, né? Porque se ele tem menos 1 e eu tenho 1, é um sinal que eu estou muito distante em termos de crescimento, então eu tenho que aumentar os meus pesos para chegar mais próximo do que eu quero, que é 1. Se a saída é 1 e eu tenho menos 1, essa diferença vai ser realmente negativa e aí eu vou diminuir os meus pesos. Se os exemplos forem linearmente separáveis, aquela condição que a gente estabeleceu e vimos tanto para a função end como para a função de implicação, que eles poderiam ser linearmente separáveis, um pequeno valor for usado para esse meu alfa, que é a taxa de aprendizado, ela vai classificar corretamente, né, todos os exemplos de treinamento. Ele vai ser consistente com os dados de treinamento. Perceba que quando ele é linearmente separável, isso vai ser tranquilamente aplicado com esse meu pequeno valor para alfa. Né? Agora, é importante destacar que muitos problemas não são linearmente separáveis e em aplicações práticas isso é muito difícil de acontecer. Tá? Logicamente, se pensar no modelo de regressão, tá? Aplicando valores, sei lá, valores de venda por período, você pode fatalmente definir isso como uma linha, né? Uma classificação ou até mesmo um polinômio, mas aí já seria um modelo de regressão para trabalhar nesses aspectos. Bom, esses são exemplos aleatórios. E aí eu tenho as minhas limitações do perceptron quando eu trabalho só com uma camada, né? Se eu tenho várias funções de interesse, né, várias classes, eu não consigo fazer isso de forma linearmente separável. E aí eu não consigo traçar a ideia do perceptron para representar, por exemplo, o XOR, o ou exclusivo. Né? Quando eu mencionar uma linha para tentar evidenciar essas classes, eu não consigo traçar uma linha aqui, nem consigo traçar uma linha aqui. Né? Eu teria que fazer algo desse tipo para definir a classificação. E é isso aí eu não consigo porque esse conjunto não é linearmente separável. E aí essa função eu não vou conseguir definir por um perceptron, tá? Uma camada única. Pensando numa camada única de definição. Tá? Então, nesse contexto,
Se eu quisesse separar em 4 classes, eu poderia pensar como o neurônio 1 separa as classes C1 e C2 e o neurônio 2 separa as classes C1 e C1' e C2', né? E aí, se eu fosse definir essas 4 classes, né, eu teria que trabalhar pensando no conceito de x' mais 1, y' mais 1 é uma classe, x' mais 1, y' menos 1 é outra classe, e aí fazer todas as combinações para traçar essas duas linhas aqui, considerando que eu posso dividir essas duas linhas, né, logicamente, em 2 regiões. E para cada região eu separaria usando uma classe.